Eu sou Marcelo Cunha, certo? Tenho formação em museologia na Bahia, certo? Mas o MAI, certo, é uma casa na qual eu fiz uma formação paralela à minha formação na Universidade Federal da Bahia. Hoje eu estava pensando nisso, na verdade foram dois MAIs, o MAI da USP e o MAI da própria Federal da Bahia, instituições que o MAI já a partir de 87, 88, e depois o MAI da Bahia um pouco depois. E também é mais gratificante perceber essa retomada de uma tradição. Essa é uma tradição da museologia no MAI, certo? De pensar, de pensar-se, certo? Ao longo desses anos, lá se vão 30 anos, nessa relação, foram vários os momentos, certo? Com a culminância do SEMAI, certo? No qual eu fui professor, eu fui tutor, enfim. Quando a Cristina me chamou para poder fazer essa fala, ela me pegou exatamente no momento em que eu estava trabalhando, certo? Um texto que para uma publicação, que é um texto que um pouco sintetiza vários anos de pesquisa. As minhas pesquisas, já desde a graduação, e ao longo desses 25 anos de docência na museologia, elas acabaram com uma certa de confluências, não somente porque eu estou na cidade de Salvador, na Bahia, certo? Acabaram me levando para reflexões sobre a questão da memória e representação das comunidades africanas e afrodiaspóricas. Então, ao longo desses 25 anos, foram várias, a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado e várias outras questões que também se associaram ao fato de, ao longo desses 25 anos, durante mais de 15 anos, com intervalos, eu ter sido o diretor, voltei a ser agora, o coordenador do Museu Afro-Brasileiro da Universidade. Então, ao longo desses anos todos, a minha reflexão estava muito relacionada à questão da representação em si e pensando nos acervos. Eu continuo com essa abordagem, meu projeto de pesquisa atual, para além desse, um segundo projeto, é exatamente, a gente está fazendo uma imersão nas reservas técnicas dos museus da cidade, identificando acervos relacionados diretamente ou indiretamente e que estão lá relegados ao abandono, certo? Mas, de um tempo para cá, eu comecei a pensar o corpo especificamente. Eu comecei a pensar o corpo porque, certo, todas as questões que envolvem esse alheamento, esse silenciamento, esse discurso que é um discurso no negativo sobre a cultura afro-brasileira no Brasil, ele está sintetizado nas visões construídas sobre esse corpo. Dizendo de outra forma, certo? É esse corpo negro que vai fazer com que essa cultura, com que essas manifestações sejam colocadas em segundo plano, na melhor hipótese, não é somente segundo plano, é a construção de um discurso, certo? Desculpa ligar aqui meu cronômetro. De um discurso, a minha apresentação, eu formatei ela em 2 módulos, eu vou tentar fazer ela na totalidade, tem uma segunda parte da apresentação, mas considerando a necessidade da gente ter o debate, certo? A depender, eu trabalho somente a primeira parte. O segundo módulo é um módulo onde eu falo de 3 experiências positivas, de 3 experiências positivas, porque é uma outra questão também que eu tenho perseguido na minha pesquisa, que eu tenho perseguido nas orientações, que já é dado, certo? De uma certa maneira, a gente não tem muito mais a descobrir sobre o contexto dessas representações, mas a gente precisa descobrir alternativas. A gente precisa, na verdade, certo, colocar, certo, em primeiro plano ações que vão na contramão desse histórico de representação. E aí esse corpo, que é um corpo, certo, que é estigmatizado, e aí é sobre isso. Eu vou, na verdade, fazer um apontamento, certo, né, de vários momentos dessa construção, é um apontamento de mais de 200 anos, a gente não é linear, nós vamos e viremos, certo? Pensando essa questão. E aí eu começo com uma coisa, certo? O tema específico
da minha fala, Memória de Corporalidades Negras, dos Zoológicos Humanos aos Protagonismos Contemporâneos. E eu começo com uma imagem que é uma imagem bastante emblemática, né? No senso comum, quando se fala em museu, se pensa no Louvre, o grande paradigma. E o Louvre, recentemente, passou por uma discussão, acho que a maioria, ou a totalidade, tem conhecimento desse debate, uma discussão que, em 2018, certo, que veio à tona por conta de um videoclipe que foi filmado no Louvre, o videoclipe da Beyoncé, certo? O Rap Sheet, certo? Que, em tradução livre, a gente pode considerar que fosse, a gente pode dizer que é loucura, mas efetivamente é uma palavra que é usada, por exemplo, pejorativa, também usada, mas no caso a ideia de loucura, a gente vai falar daqui a pouco do termo pejorativo. E aí a gente tem, então eu trouxe alguns frames do vídeo, certo? Pensei, mas o clipe daria, recomendo quem não viu que veja, é um clipe super interessante. E já de partida a gente tem uma imagem bastante emblemática, né? Essa seguramente é a sala mais visitada, até no imaginário, até quem nunca foi ao Louvre, quando pensa no Louvre, pensa na Mona Lisa e se reporta a esse lugar. Esse lugar está sempre lotado de gente e nesse vídeo, nesse frame, a sala está completamente vazia, mas com um detalhe, os dois estão de costas para a Mona Lisa. Tá? Eles estão virados de costas para a Mona Lisa. Aqui a gente tem um detalhe, certo? O vídeo tem várias cenas, eles trocam de roupas várias vezes, cada roupa, detalhe, é de um estilista de alta costura, é um vídeo, tem já vários textos sobre, gerou muita discussão, tem vários textos, recomendo que procurem na internet, é muito emblemático. Então eles estão aí de costas para a Mona Lisa, aí numa outra cena, essa cena, uma mulher cortando, penteando o cabelo, cortando, na verdade, ela está com uma máquina ou com um pente, eu já não lembro do vídeo, eu não vejo muito bem aqui, tá? De um homem, esse grupo de mulheres que dança também de costas na frente da coroação lá, e que é interessante, num dos textos que eu li faz uma análise bem semiótica do texto, a Beyoncé está posta exatamente na direção da coroa, certo? Se a coroa descer, é ela que será coroada. Eles aí numa outra pose, e aí foi muita repercussão, mas me chamou na época, que imediatamente comecei a trabalhar, essa, que foi publicada no Estadão, que tinha esse título, Bacanal Narcisista no Louvre, certo? A nota é de uma crítica, eu procurei entrei agora na internet para ver por onde ela anda, não está atualizado, eu não sei se ela sumiu de cena, se sumir é um grande bem para a humanidade. E essa senhora, é uma brasileira, Sheila Lerner, ela vive e trabalha em Paris desde 91, estudou cinema, sociologia da arte e urbanismo na França, e desde 75, não sei se ainda, não consegui atualizar, em 2018 ela estava como crítica de arte no jornal O Estado de São Paulo. E aí eu trouxe alguns trechos da fala dela. Então ela pega o pejorativo da expressão, que é uma expressão que está relacionada ao ato dos macacos jogarem fezes uns nos outros, certo? Então ela pega essa parte e aí ela vai trabalhar em cima disso. Então, de partida, ela vai exatamente para um território semântico da animalização. De repente, ela está trabalhando vai fazer uma crítica sobre o vídeo do Jay-Z e da Beyoncé, e ela imediatamente já pega uma palavra e ela vai para um campo semântico, que é um campo semântico de interpretação e discurso sobre esse corpo, que é o campo da animalização. Tá? Então, ela começa a construir uma crítica, onde ela vai desde a crítica da questão de que o Louvre teria se vendido para o mau gosto norte-americano, que é a alta cultura, então ela abre várias discussões e ela vai ficar muito incomodada porque eles nem olham para esses quadros dessas obras que seriam o paradigma da civilidade, o paradigma da civilização, e é que ela acha uma grande afronta dessas pessoas portarem-se desse jeito dentro do Louvre.
Então ela fala que isso não é um sonho, isso não é um pesadelo, mas é que apenas um mau momento brega que felizmente não vai durar como a Mona Lisa. Tá? E aí ela faz umas considerações sobre o pop, certo? E aí ela revela o incômodo dela. Então ela classifica que o Vida é uma afronta, é uma vingança política afro-americana sobre a grande cultura. Tá? Então ela já estabelece, certo? E aí que é arrogante, enfim, aí ela pega e aproveita para criticar o próprio Louvre. E aí ela acaba, na verdade, também linkando a fala dela, certo? A questão, novamente, tem um problema racial, quando ela fala que, na verdade, isso é uma expressão da América vulgar, ignorante e submissa de Obama a Trump. Ou seja, ela coloca no mesmo nível Obama e Trump, certo? Então, um homem negro, vulgar, enfim. Tá? Essa é a primeira questão. Então, isso é o Louvre, certo? Em 2018. Mas aí a pergunta, esse Louvre que chama a atenção, que é um Louvre onde esses corpos negros, enquanto representação, eles sempre estiveram, até muito pouco tempo, fora do discurso. Tá? Mas aí a gente pode pensar no Louvre desde a origem, certo? O pavilhão das sessões, somente em 2000, o Louvre inaugura uma exposição voltada, certo? Para abordagem, representação e apresentação de culturas não ocidentais na perspectiva hegemônica do que o Louvre apresenta. Obviamente eles apresentam desde sempre o Egito, mas também tem uma perspectiva diferenciada da abordagem, enfim. Então durou 207 anos para que, enfim, nessa exposição que está lá no Louvre, mas de uma forma bastante estetizada e com pouca discussão, certo, sobre o acervo em si, certo, que pela primeira vez então abrisse as portas para essas, não só África, mas tem América indígena, enfim, nessa exposição. Tá? E aí são algumas fotos. Mas aí a gente se pergunta, aí no primeiro momento a gente tem que fazer uma ressalva. A gente está falando de arte negra, de arte do continente africano, e aí efetivamente a arte da África tradicional africana, subsaariana, ela efetivamente durou 207 anos para estar ali, para enfim ser introduzida. Mas a gente não pode se esquecer que a arte do Egito também é a arte do continente africano. Tá? Mas que no contexto da produção dos sentidos e das narrativas, certo? O Egito é trabalhado como uma coisa à parte, certo? É trabalhado como uma civilização, certo? Superior e tudo mais, certo? Mas sim, desde 1827, que é quando a coleção egípcia, certo, passa a compor a exposição, nós temos então a arte. Isso é um outro ajuste que a gente precisa fazer. Precisa trabalhar a arte egípcia como cultura também, não somente, mas também com uma forte influência, certo, da chamada, tradicionalmente, África Negra. E aí eu encontro na minha pesquisa, e aí da mesma forma que a gente, não na mesma dimensão, porque numa dimensão de curadoria, numa dimensão realmente científica ou com alguma perspectiva, em 1920, esse escritor e crítico colecionador de arte, o Félix Fénéon, ele capitaneou uma grande enquete com antropólogos e com, não somente, certo, envolvidos com a questão, críticos de arte, galeristas, antropólogos, que a pergunta era sobre se a arte africana deveria ser admitida, certo, no Museu do Louvre. Não só a arte africana, mas o que ele chamava de artes distantes, certo? As artes tradicionais. Esse material eu recomendo, tá? A gente encontra ele na internet. Eu estou fazendo análise dele porque é um material super interessante, porque as opiniões vão ser diversas. Desde quem acha que efetivamente já passou da hora, a quem vai defender que não passou da hora e não deve entrar nunca, porque não está dentro do padrão daquilo que se esperava
para ser. E que para isso deveriam existir outros espaços, os museus etnográficos, enfim. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva de pensar esse lugar, daí é que vem a questão do corpo, daí que para mim é tão importante, eu acabo pensando nos corpos da Beyoncé e do Jay-Z dentro do Louvre, certo? E aí a gente não vai... Tem várias outras questões que a gente poderia discutir, mas pensando nesse corpo classificado indiretamente, ligado indiretamente pela Lerner a um corpo de animal, um corpo animalizado. E a gente... É um outro tema que eu tenho pesquisado, é um capítulo da minha tese de doutorado, os chamados zoológicos humanos. Tá? O que foram esses zoológicos humanos? Tá? É um fenômeno de meados do século XIX, que acontece não somente na Europa, mas acontece também nos Estados Unidos, que está ligado aos freak shows, certo? Que está ligado aos zoológicos, que está relacionado aos museus, certo? Que está ligado a toda uma necessidade dessa Europa civilizada e civilizante do século XIX e conquistadora, a não somente entender, mas justificar o seu projeto de dominação, o seu projeto de invasão de outros territórios, a partir da construção de um discurso à época científico, certo? À época científico popularizado, e esses zoológicos, além de outros recursos, foram usados exatamente para a vulgarização dessas teorias. Então aí a gente tem, ao mesmo tempo, o início da fundamentação das teorias raciais, certo? E essas exposições, elas acabam ilustrando, vão ser um grande negócio, tá? Vão ser um grande negócio, nós vamos ter grandes empresários do show que vão começar a importar, certo? E é muito complexo o processo, porque é um processo que vai dar origem, inclusive, no território africano, por exemplo, a grupos que vão formar trupes, certo? Que vão formar o tal incivilizado, certo? Forma trupes teatrais e se colocam à disposição, certo? E que se oferecem, certo? Alguns realmente se oferecem com contratos de trabalho que efetivamente, na hora H, são contratos de trabalho que estão muito próximos do trabalho escravo, certo? Ainda que o contrato muitas vezes prometesse muitas coisas, certo? Mas, enfim, então, para a gente entender que não é tem um processo de captura, tem um processo de alta violência, mas tem um processo de negociação também, certo? Tem muitas facetas. E esse corpo, então, negro passa a ser um corpo exibido, não só exibido, aproveita-se, por exemplo, esse espaço dos zoológicos, contíguo ao espaço dos zoológicos, desses zoológicos humanos, alguns em zoológicos, outros em parques, certo? Outros em parques para se estabelecer, por exemplo, laboratórios. Então, por exemplo, aproveita-se o fato desses indivíduos serem levados para a Europa ou para a América do Norte, e aí, por exemplo, se estabelecem laboratórios, por exemplo, de antropologia física, onde vão se fazer medidas de craniometria e todas as outras medidas relacionadas às comprovações, certo, das hipóteses hierarquizadas e hierarquizantes da antropologia física e das teorias raciais da época. Então, há um caráter expográfico extremamente forte nesses ambientes. Tá? A ideia é recuperar ambiências, é reproduzir ambiências, certo? De uma forma bastante detalhada. O exemplo mais forte disso, mais elaborado, são as exposições etnográficas. Tá? No âmbito das exposições universais, das exposições industriais e das exposições etnográficas, nos 3 tipos de exposição vão ocorrer exibições de pessoas. Tá? Vão ocorrer exibições de pessoas, as etnográficas, certo? Vão ser especificamente, o tom maior é a perspectiva da apresentação de grupos e sociedades, ainda que em todas elas a exploração não somente de falar do território, mas falar, por exemplo, do território, seja em qual for, ou etnográfica ou as coloniais, as etnográficas coloniais,
as industriais ou as universais, tá? O tom é, por exemplo, mostrar um território como um território importantíssimo como fornecedor de matéria-prima, um território que também ele está a ser explorado para consumo, tá? Então não é só matéria-prima, você tem uma população imensa, certo? Que precisa ser civilizada para virar consumidora. Então está tudo lá junto. Você tem toda uma conjugação de interesses que se dão nesse espaço. E aí você tem todo o desenvolvimento de mídias, cartazes, para a gente perceber, aqui, por exemplo, é o Barnum, que é o americano, certo? Existem já vários filmes, existem documentários, existem filmes de ficção, certo? A partir desse fenômeno, o Barnum é um grande empresário americano, e para a gente ter uma ideia, é um fenômeno na época de público. Isso é uma aglomeração de pessoas numa estação ferroviária, esperando a trupe chegar na cidade. Elas sempre chegam com muito destaque. E aí a questão do corpo. É construído todo um discurso sobre o outro a partir do contraste, a partir da polarização. Então é muito interessante essa foto aqui, onde você tem a presença de um animal, mas você tem, na verdade, extremos. Então você tem um carrinho com um grupo de anões, você tem um homem que é muito alto e você tem um homem numa estatura mediana. E a ideia desse discurso, nas imagens que são construídas, seja nos cartazes, seja nas exposições, seja nos circos, é exatamente a da contraposição. Quando eu exponho um anão ao lado de um homem de 2,20 m, certo? A contraposição acaba reforçando cada um dos lugares. E aí esse selvagem é um grande negócio, tá? Aqui é o Hackenbeck, que é o grande empresário desse negócio na Europa, na Alemanha, tá? Ele cria, então percebam que tem uma preocupação de ambiência muito grande, então são verdadeiros dioramas, são dioramas em 1 por 1, certo? Então eles criam e aí eles importam elementos, recriam, certo? E é tratada numa perspectiva da imagem que é assim, alguns grupos que nunca na sua história tiveram como prática a nudez total, por exemplo, ou parcial, certo? Quando eles são transportados na representação, mesmo que eles não tenham com o hábito cultural a nudez ou a seminudez, eles vão ser representados nus ou seminus, porque essa é a ideia. A ideia é a ideia de confirmar um imaginário preexistente. Então, na verdade, essas exposições servem para confirmar o imaginário, certo? Mas o imaginário também serve para poder modular como vão ser as representações. E aí vem tudo junto, né? Não é só uma representação, não é só a questão racial que está em jogo, mas a ideia e o discurso da normalidade. E aí vem tudo que fuja, então, albinos, anões, pessoas muito gordas, pessoas muito magras, toda uma série, todo um perfil na perspectiva de quem está classificando fora do padrão vai ser explorado, certo? Vai ser explorado como freak, vai ser explorado como horror, tá? Aqui são imagens, certo? Isso aqui não é uma... Havia muita invenção, havia algumas situações que eram fake, mas aqui, na verdade, são fotografias de três pessoas, certo? Essa moça, por exemplo, ela tinha uma anomalia, porque ela tem 4 pernas, certo? E ela tem uma má formação genética, onde ela tem 2 pernas menores, certo? E essas pessoas eram expostas. Eu sempre começo a problematizar que a essa altura a gente fica sempre trabalhando com o horror dessa situação. Mas eu comecei de um momento para cá a problematizar que essa situação é fruto de uma sociedade que é uma sociedade do horror. Porque a gente vai pegar algumas indicações que, se para a gente é muito estranho e é horrível estar nesse lugar, para algumas dessas pessoas era o único lugar de conforto para elas, certo? Para algumas dessas pessoas que estavam fora do padrão, estar nesse lugar era um lugar positivo.
certo? A maioria estava trancada, encerrada, certo? Então, não estou com isso a justificar, mas para a gente pensar também, certo? Que esse fenômeno é um fenômeno que tem um suporte que é social, ele não é um fenômeno que se dá isolado, a gente tem que pensar em todas as perspectivas dele. Aqui também são mais fotos. Essas duas siamesas, elas tiveram uma vida super longa, certo? Elas chegam à idade adulta, elas protagonizaram 2 filmes, certo? Um mais docudrama e um outro ficção, certo? Essas duas ficaram famosas, enfim, tá? E aí a gente vê tudo isso e a gente começa em 2020, 2019, a gente começa a pensar o quanto que é inadmissível essa perspectiva. Mas aí a gente poderia perguntar, tem certeza que acabou? Certo? Tem certeza que acabou? E aí eu trago uma outra experiência, alguns aqui de São Paulo talvez tenham acompanhado, que foi a exibição Exhibit B, que não aconteceu no Brasil, mas foi programada para acontecer no Brasil, que é um projeto desse artista sul-africano, o Brett, que a ideia dele era, numa perspectiva, segundo ele, positiva, recompor zoológicos humanos. Então, a ideia dele, o conceito era provocar um zoológico, e essa proposta circulou, começou em Viena, foi para Helsinki, Bruxelas. De 2010 a 2016 ela circulou, só que o efeito era um efeito muito negativo. Tá? Era muito negativo porque, ao fim e ao cabo, ele estava fazendo a mesma coisa. Tá? Então, eram homens e mulheres negros, certo, que eram recrutados nas cidades por onde ele passava, tinha toda uma preparação para performance, e depois eles ficavam lá em vários cenários e o público passava observando essas pessoas. Tá? Passava, esses textos são textos do portfólio da exposição, onde ele tem toda uma reflexão, segundo ele, positiva sobre a necessidade de fazer isso, mas o efeito foi um efeito que não era muito diferente, certo? E acabou que lá para as tantas, certo? Houve reação. Então, em 2014, o The Guardian fez uma matéria, certo? Criticando, e aí ele começou a ter problema com a exibição. Tá? Então, teve problema na Inglaterra, teve problema na França, e começou de repente as pessoas perceberam que esse era um projeto perigoso, certo? No seu resultado, ainda que a intenção fosse uma intenção, segundo ele, positiva. No Brasil, ele chegou a agendar para o mar, certo? Aqui em São Paulo também ele foi agendado para algum lugar, mas ele foi cancelado, certo? Houve uma repercussão aqui no Brasil e a exposição não se realizou, tá? Só rapidamente, Portugal realizou na década de 30 a sua única exposição colonial. A intenção de Portugal era exatamente justificar o seu projeto de exploração do continente africano, construindo um discurso que explicitasse a importância de Portugal em cuidar daqueles indivíduos que precisavam ser civilizados, mas não só isso. Havia toda uma perspectiva econômica, era atrair investimentos, certo? Também para o projeto colonial imperial português. Então, a proposta era atrair mão de obra, era mostrar o quanto era um território, certo, proveitoso. Então, essa exposição, que é a exposição colonial portuguesa na cidade do Porto, aconteceu em 34. Em 40, Portugal realiza uma outra exposição, mas que não é uma exposição para comemorar o mundo português, não somente a África, tanto que o Brasil participa, certo? Mas na exposição de 40 há um módulo colonial, mas o grande peso dessa construção do discurso colonial em Portugal é nessa exposição de 34, que aconteceu durante mais de 3 meses na cidade do Porto. Essa é uma figura que é um menino que acabou sendo o mascote da exposição. Então percebam, ele está isolado, é uma criança, ele está isolado numa escada, cercado de pessoas que estão observando ele, certo? Ainda que
as pessoas pudessem circular livremente em alguma parte da exposição, a ideia de zoológico é uma ideia que persiste. Então percebam, isso aqui são várias as atividades que aconteceram. Eu trabalho exaustivamente essa exposição lá num capítulo da minha tese, tá? Mas que novamente a gente tem toda uma ideia de uma construção de imagens baseada no contraste. Então a gente vai ter durante todos os dias, essa exposição foi divulgada em um jornal do Porto, que foi o jornal que apoiou a exposição, e a gente vai encontrar uma infinidade de imagens que trabalha com esse contraste, a nudez incivilizada com, certo, a civilidade, certo, dos trajes que deveriam ser adotados. Tá? Também é muito apresentado nessa exposição indivíduos que foram conquistados através do projeto colonial e que tornaram-se bons portugueses, como é o caso dessas 3 figuras aqui, das quais eu não vou contar a história agora, porque a gente não tem como. A ideia de expografia viva e diogramas, ela está presente todo o tempo. Tá? Não somente corpos, mas também a cultura material desses grupos, ela era explorada. E paralelo às exposições, no caso de Portugal foi assim, mas em todas, era sempre exibido o que eles chamavam de museu, certo, colonial. E várias dessas exposições temporárias, chamadas de museu colonial, que acompanhavam a exposição, acabaram dando depois origem a museus fixos, a coleções que originaram museus etnográficos nos locais onde essas exposições eram realizadas. E aí não era uma coisa esvaziada, não era o expor por expor. Ao lado da própria exposição ocorria uma série de atividades. Então, por exemplo, no caso da exposição de Portugal, aconteceram congressos paralelos para discutir tudo. Congresso para discutir agricultura colonial, congresso para discutir educação colonial, congresso para discutir a formação de bases metropolitanas para irem trabalhar no projeto colonial na África, ou não é só a África que está representada aí, a Índia também está representada, certo? E chama a atenção como, por exemplo, esse corpo negro, principalmente o corpo da mulher negra, ele é tão objetivado nessas exposições que não há nenhum pudor na exibição desse corpo. A gente está falando de 1934, a gente está falando de uma sociedade extremamente conservadora e moralista, certo? Em que há todo um código de moral e ética para expor o corpo da mulher branca, mas essa mulher negra, ela é completamente, certo, explorada, certo, no seu corpo, tá? E a gente percebe no discurso também, há todo um discurso com a utilização, para além da animalização, há um outro ponto dessa construção desse discurso, que é a sexualização. Então a gente vai pegar, olhar lascivo é a expressão mais básica, por exemplo, para falar, certo, apresentar essas mulheres. Eles chegaram em Portugal, nessa exposição, eles fizeram um concurso de beleza para escolher, certo, de qual etnia seria, certo, a mulher mais bonita das colônias. E é muito interessante porque no período em que eles estão divulgando isso, é muito forte esse discurso de sexualização dessas mulheres que estão na exposição. A questão da música, a questão do batuque, ela é muito forte. Eu estou passando somente algumas imagens. Isso é um diorama no tal do espaço, que é o espaço do Museu Etnográfico da Exposição de 34. Depois, vários desses objetos acabaram sendo doados para a Universidade de Coimbra e acabaram compondo, certo, o acervo. Eu não cheguei a fazer esse estudo detalhado de identificação do que, certo, mas eu encontrei as indicações. E aí no Brasil nós também tivemos os nossos zoológicos.
o que eu vou pontuar agora também, como eu falei, eu ia pontuar algumas questões só para provocar a gente pensar nessas questões, é o caso do Museu Estácio de Lima, que é uma coleção de um museu etnográfico e antropológico, certo? Que surgiu na Bahia, mas num processo que teve similaridade em vários lugares do Brasil. Essa coleção, não somente, mas também, ela está relacionada com o processo de, desde o final do século XIX, mas mais precisamente, com mais força, na primeira metade do século XX, de controle do Estado sobre as manifestações culturais e religiosas das comunidades afro no Brasil. Então, há toda uma máquina, certo? Há toda uma máquina que vai ter uma ênfase maior ainda a partir do Estado Novo, certo? Com a criação de polícias, as chamadas delegacias de costumes, e que essas delegacias e a ação dessas delegacias no controle não somente, certo, na perspectiva afro, mas, por exemplo, ciganos, qualquer elemento que tivesse destoante daquilo que se entendia como aquilo que deveria ser a cultura do Brasil, tá? Então, essas delegacias acabam fazendo todo um controle esse que ia desde o registro. Então, por exemplo, toda e qualquer unidade religiosa que tivesse prática religiosa nesse período, precisava registrar-se, certo? Nessas delegacias. Na mesma delegacia que controlava e que coordenava o trabalho da prostituição, que registrava os cabarés, certo? Os bordéis, porque eles eram registrados e controlados, a mesma delegacia que fazia esse controle, fazia controle dos agrupamentos religiosos, certo? A mesma delegacia que controlava e registrava as prostitutas, e aí nessa minha fala não há nenhum julgamento negativo em relação às prostitutas, certo? Mas no senso comum é um descompasso, porque não dá para comparar com uma sacerdotisa e um sacerdote. A mesma delegacia fazia esse controle. E toda festa tinha que ser autorizada, toda festa tinha que ser controlada, toda festa era supervisionada. Nesse processo, foi dada origem a uma série de ações que estavam baseadas. A gente está falando de um momento de todo o desenvolvimento de uma ideia de higienização, de controle, certo? Com uma série de ações voltadas para a mudança comportamental rumo a uma república recém que precisa, certo, afirmar-se ao lado das principais repúblicas do mundo. Então, há uma série de subterfúgios que era usada, certo, para o controle. Então, há desde questões relativas, por exemplo, havia sempre uma perseguição que muitas vezes era indireta. Então, perseguiam-se sacerdotes e sacerdotisas e enquadravam-se esses sacerdotes criminalmente, certo? Com a alegação, por exemplo, de exercício ilegal da profissão da medicina, certo? Então, havia vários argumentos que eram secundários, certo? Mas que, na verdade, estavam baseados em um projeto, que era um projeto mesmo de controle. Por exemplo, sacerdotes e sacerdotisas poderiam ser presos, por exemplo, sob a alegação de que teriam sequestrado alguém. O processo de iniciação, certo? Nem sempre, por exemplo, ele era um processo com conivência da família da pessoa iniciada, por exemplo. Então, muitas vezes, a própria família acabava procurando a delegacia e aí esses sacerdotes e essas sacerdotisas acabavam se implicando, certo? Criminalmente, certo? Por conta dessas acusações. E nesse processo de controle e perseguição, todo um acervo que hoje se encontra espalhado pelo Brasil, alguns mais sistematizados, outros menos, acabou tendo origem. Então, esses objetos eram retirados como prova crime, uma parte era destruída, outra parte poderia ir para a Sociedade de Geografia, por isso vários institutos geográficos pelo Brasil têm ainda esses acervos em sua coleção,
certo? Poderiam ir, porque há uma relação muito próxima das faculdades de medicina com as teorias raciais da época, certo? E esses médicos são médicos e antropólogos, o caso do Nina Rodrigues é um caso muito forte, mas não único. Então, esses acervos acabaram dando origem, e no caso do Brasil, da Bahia, eles deram origem a um acervo que é a coleção do Museu Antropológico Estácio de Lima. A Faculdade de Medicina, as faculdades de medicina, na verdade, no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo, isso é uma tradição que vem da França, por exemplo, elas têm na sua origem uma relação muito forte com a formação de coleções. Com a formação de coleções relacionadas à patologia, à anatomia e também coleções relacionadas à antropologia. Porque se é na medicina que está a origem dos estudos também, mas muito forte, os estudos sobre raça, então essas coleções também vão ter elementos que têm o cunho da perspectiva do discurso racial. Essa coleção, então, é uma coleção que ela tem uma história lá em meados do século XX, na Escola de Medicina. Ela não tem nada a ver diretamente, o acervo não está relacionado diretamente à coleção do Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues tem uma coleção que a gente tem muito poucos elementos sobre ela no final do século XIX, certo? No senso comum as pessoas pensam que é um contínuo, há quem pense que o acervo dessa coleção é o acervo do Nina, mas o acervo do Nina sofreu um incêndio em 1905, certo? E aí é vago o que foi perdido, mas enfim. Mas é uma coleção que, ideologicamente, ela tem uma relação com a coleção do Nina, mas com aquilo que se pensava e se fazia nas escolas de medicina desde o século XIX. Essa coleção, então, em 2010, nesse museu, havia uma coleção muito importante religiosa, uma coleção de peças que no senso comum, a totalidade dessas peças, inclusive no movimento social, teria origem da violência policial, certo? E durante décadas, certo? Desde a década de 60, havia um movimento para que essas peças saíssem de lá, certo? Durante muito tempo, houve avanços e recuos, certo? E eu considero eu comecei a pensar que o grande problema da argumentação é que a argumentação para tirar as peças de lá sempre estava baseada na justificativa da origem. E aí o que acontece é que não dava para comprovar a origem. E a gente estava tratando com o departamento de polícia técnica. Então, a primeira coisa que um policial vai dizer é prove a origem. Apresente as provas. Claro que não há prova. Mas aí lá para as tantas, no meu pós-doc, eu me dei conta do seguinte: a questão não é essa, até porque em 2010 essas peças foram para o Museu Afro-Brasileiro, tá? Num contexto que eu vou falar rapidamente, e eu passei a ser o curador dessa coleção, a coleção afro-religiosa apenas, o restante ficou lá no museu, que já não funcionava. As peças foram para lá. Quando as peças foram ser higienizadas, nós percebemos no trabalho de higienização que uma parte considerável do acervo não tinha essa origem. E por que não tinha? Porque não tinha pátina de uso. Da mesma forma que nós tínhamos algumas peças que têm resíduos de penas, de sangue e de uma série de elementos que fazem parte dos processos de renovação energético, certo? Dessas peças, outras não tinham nenhuma marca. Então, elas poderiam até ter sido retiradas de um contexto de um terreiro, tá? Mas a grande maioria tem origens diversas. Compra e uma outra coisa, que os indivíduos envolvidos na briga ficam muito incomodados quando a gente traz isso. Algumas foram dadas, sim, pelos terreiros. Havia uma relação, até como uma forma de sobrevivência, havia uma relação direta. O próprio Estácio de Lima era ogã. Ogã é um cargo que é dado, um cargo de destaque, é um protetor. Então, não é impossível. Mas daí o argumento que eu comecei a construir, que me levou a ter que pensar melhor a exposição, é que não importava a origem das peças. Ainda que 100% das peças tivessem sido dadas de presente para o Estácio de Lima, o problema é o contexto de exposição, tá? O problema era exatamente como que essas peças, certo, eram
exibidas num contexto de exposição que trabalhava com o campo semântico da anomalia, doença, corrupção, porque além do módulo afro-religioso, você tem um módulo para o cangaço, um módulo para produção e tráfico de drogas, certo? Um módulo para falsificação de dinheiro, ou seja, o problema não era apenas a origem, certo? E talvez se o discurso do contexto tivesse desde a origem da briga, lá talvez tivesse sido mais fácil, certo, o convencimento. Mas, enfim, já partindo para a gente encerrar, porque eu acho que vai ser mais importante ter o debate, essas peças chegam em 2010 ao Museu Afro-Brasileiro por uma solicitação do governo do estado. Primeiro seriam doadas, depois virou um depósito, um comodato, até 2020, que provavelmente a gente vai renovar. E eu tinha um problema, é que eu não tinha nenhuma informação, elas chegam elas por elas, certo? E toda a análise das peças eram daquilo que estava ali dado. E eu não tinha referência das peças e eu também muito menos do restante. Em 2013, Em 2013, foi realizado na Bahia uma bienal que recuperava as duas grandes bienais que aconteceram na década de 60. A segunda, em 64, foi desmontada pelo golpe militar. Por conta dessa bienal, eu fui procurado porque eles queriam expor a totalidade do acervo que eu estava fazendo a curadoria. É proposição da curadoria, é condição do Museu Afro-Brasileiro, foi, desde que a gente aceitou guardar as peças, que a gente só vai expor essas peças na perspectiva de uma pesquisa acadêmica, certo? Com tudo isso que eu estou falando aqui e mais um pouco que ainda está para ser feito. Então, por isso, nós não aliamos ao projeto de expor, mas acabamos tendo acesso a tudo que tinha ficado para trás, a todo o acervo de cangaço, de crime que tinha ficado para trás, e a partir daí, certo? Com esse acesso, isso são imagens da Bienal, tá? A partir daí, eu pude, certo, ter como fragmento uma ideia do que era esse museu, que curiosamente era um dos museus mais populares, todo mundo visitava, curiosamente eu nunca visitei, e isso é hoje o que a gente está trabalhando, tentando hoje um texto que vai sair, que sai agora em Portugal, assim que sair eu mando a referência para a Cristina passar, ainda vai para o Prelo, é exatamente onde eu tento, é o primeiro texto onde eu tento entender o que era esse museu a partir dos fragmentos. E eu estou trabalhando com dois conceitos, certo? Para trabalhar isso, que é o conceito e que não vale só para essa coleção, que vale para todas as coleções, que é de fragmentação. Aliás, são 3 conceitos, quando a gente vai trabalhar uma curadoria. Fragmentação, ficção, certo? Tá? Fragmentação, ficção e poética, certo? Esses 3 conceitos que são os conceitos, certo? Que em certa medida estão sendo norteadores desta curadoria que a gente está fazendo. Eu poderia ficar aqui fazendo um seminário de uma semana toda, mas a fala é só uma provocação, certo? E eu vou parar por aqui, não vou para a segunda parte, porque, certo, brancos, certo? Enfim, era isso, quase me sufocado, certo? Sem respirar.